TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, a gentileza, a paciência e o carinho e essa permissão que a senhora e o senhor me dá para estar junto à senhora e junto ao senhor nessa hora que agora se inicia. Eu quero dizer que hoje vamos trazer um convidado muito especial, muito importante, que é o Yuri Moura, secretário-geral do PSOL e pré-candidato a prefeito de Petrópolis pelo PSOL. Temos que escutar também a esquerda. Isso faz parte da nossa democracia. Mas antes eu queria falar um probleminha que está acontecendo, e é um apelo, é um pedido pessoal meu, um pedido pessoal do programa, aos gerentes de tráfego, ao sindicato dos motoristas e aos proprietários de empresas de ônibus, que permitam a abertura das portas dos ônibus quando eles estiverem nos pontos finais. Por exemplo, o ônibus está parado no ponto final e fica com as portas fechadas e as pessoas ficam na chuva se molhando com o ônibus parado no ponto. É uma coisa que não se justifica, uma desumanidade, uma falta de gentileza, uma falta de carinho com a população. Então eu queria apelar aos donos de empresa de ônibus, aos gerentes de tráfego, que conversem com os motoristas para que seja permitida a entrada da população, a entrada do usuário no ônibus, para ele não ficar no ponto se molhando, principalmente em dia de chuva. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebo no Facebook, no WhatsApp, várias mensagens pedindo isso aí, dizendo que é um absurdo. Hoje me mandaram um vídeo lá do Bela Vista, do primeiro ônibus, 5 horas da manhã, na chuva, as pessoas no ponto de ônibus, o ônibus parado no final do ponto, com as portas fechadas, motor ligado. Então, gente, vamos ter um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de bom senso e vamos permitir que as pessoas ingressem nos coletivos quando eles estiverem parados nos pontos finais. Bom, eu vou pedir um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, já vamos iniciar a nossa entrevista com Yuri Moura. Fiquem conosco, já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime. Com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral.
Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Muito bem, retornamos e vamos iniciar a nossa entrevista. E hoje vamos entrevistar Yuri Moura, que já foi por duas oportunidades candidato a prefeito, não é isso? Não, uma só. Uma oportunidade de candidato a prefeito. Hoje é o secretário-geral do PSOL aqui em Petrópolis e é assessor do deputado federal Marcelo Freixo. Yuri, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Te agradeço imensamente a visita aqui. Eu fiz uma brincadeira no início do programa, que aqui a gente fica entrevistando todo mundo da direita, não entrevista ninguém da esquerda. Então eu quero dizer o seguinte, você fique à vontade para suas saudações iniciais, né? Porque aqui é um programa democrático. Sim. Pode ficar à vontade. Não, eu primeiro agradeço a oportunidade, eu acompanho seu programa e acho importante demais esse papel da TV Cidade em trazer os pré-candidatos para a gente iniciar um debate. Em 2016 eu vim candidato a prefeito, as pessoas começaram a conhecer a plataforma que eu defendia justamente por conta dos debates, das entrevistas, e acho que essa é uma oportunidade para vocês entenderem, para além daquela confusão da internet, para além do pouco espaço que se tem na imprensa escrita, perceberem quais são os candidatos, quais são os históricos deles e principalmente o que eles estão propondo para a cidade, né? Como você falou, eu sou do PSOL, sou secretário-geral do partido aqui, trabalho junto ao deputado federal Marcelo Freixo, sou o candidato de esquerda, esse é o lugar que eu venho, as minhas ideias são para o campo popular, mas entendo que a eleição municipal vai muito além disso. A gente não pode fazer da eleição municipal uma simples reprodução do quadro nacional. Aqui existem problemas reais, urgentes, que a gente precisa resolver. E para resolver tem que ter muito diálogo, muito debate. Porém, a gente também tem posicionamentos firmes sobre algumas questões. Como você falou muito bem no início do programa, já antecipando um pouco o quadro de ideias, existem coisas em Petrópolis que precisam mudar e precisa tem que ser radical, que é o caso das empresas de ônibus. Não dá mais para o petropolitano pagar R$ 4,40 para esse serviço absurdo para uma máfia de empresas de ônibus. Eu não tenho problema de usar o termo máfia, porque vários diretores da FETransport, que é a Federação das Empresas de Ônibus do Estado do Rio de Janeiro, estão presos. Vários políticos recebiam mensalinho na Assembleia Legislativa. Então, essa engrenagem do transporte público que oprime o trabalhador rodoviário, que oprime o trabalhador que paga R$ 4,40 todo dia, que oprime os empregadores, porque os empregadores também pagam para os seus trabalhadores essa passagem absurda. Ela tem que acabar. Então, eu gosto quando você me classifica como de esquerda, e geralmente as pessoas entendem que a esquerda é radical de qualquer forma. Não, a gente é radical no programa. E o transporte público, por exemplo, é um ponto central para nós. O transporte público tem que ser público. Ele não pode ser um mero instrumento de exploração de empresários que estão nessa engrenagem há 30, 40 anos no estado do Rio de Janeiro. Isso tem que acabar. Aí você pergunta, como acabar? Acho que a gente vai debater ao longo do programa. Mas antes eu queria fazer uma apresentação. Meu nome é Yuri Moura, sou de família de servidores municipais, principalmente da educação. Sou professor de História, tenho 10 anos aí de experiência na gestão pública, trabalhei na Prefeitura como coordenador de juventude por quase 4 anos, fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fui assessor parlamentar no Senado e hoje na Câmara, sempre com foco muito claro, defender as cidades, que é o debate que eu faço de políticas públicas. E aí você tem que ter lado nesse debate, políticas públicas para quem mais precisa, que é o povo trabalhador da cidade, e ao mesmo tempo sempre com foco na educação, na cultura, na moradia. Tenho esses 10 anos de experiência por esses cargos que eu ocupei e agora estou me pós-graduando em gestão de cidades e planejamento urbano. O cargo na prefeitura, seja como prefeito, como secretário ou como servidor, ele precisa ser ocupado por pessoas que se prepararam para isso. Mas pessoas que se prepararam e que estão dispostas também a construir um programa junto com outras pessoas que vivem as realidades. Então, vim candidato a prefeito em 2016, a gente ficou na 3ª colocação. Em 2018,
vinha deputado estadual, fomos muito bem votados, crescemos, foram quase 13 mil votos e desde então tenho construído junto do PSOL uma alternativa para a cidade de Petrópolis. Uma alternativa que sim, é de um partido de esquerda que não abre mão dos seus ideais, mas que entende que a cidade precisa de um projeto mais amplo, um projeto popular que envolva as pessoas e que chegue aonde elas moram. E aí, Bernardo, eu não sei se eu já posso continuar falando, se você quer fazer alguma pergunta. Não, eu ia mas eu já queria entrar. Que programa é esse? Não, eu ia aproveitar o gancho de você falar que é um candidato de esquerda, que você é da esquerda e tal. Eu tenho para mim, tá, que essa dicotomia esquerda-direita, ela é mais filosófica e ideológica do que qualquer outra coisa. Por quê? Existem boas ideias no campo da esquerda, como existem boas ideias no campo da direita. É óbvio que esse antagonismo tem que haver, até porque há um propósito. Qual é o propósito? É uma eleição. Tá? Agora, o campo de ideias, por exemplo, se nós pararmos para pensar o que o PSOL, seu partido, defende: liberação de drogas, liberação da maconha, aborto, manutenção da maioridade penal, como é que chama isso? Auditoria da dívida. Enfim, são pautas que eu tenho para mim que a sociedade não está madura ainda para discutir e o pessoal insiste nessa discussão. Porque estão, conforme eu falei. Na verdade não é bem assim, acho que a gente tem que deixar mais claro. Não. É a posição pessoal minha. Sim, mas minha o programa do partido não é nesse sentido. Não. Existem termos que são importantes a gente colocar, né? Por exemplo, a questão do aborto. O que o pessoal defende é a descriminalização das mulheres para a gente poder entender o aborto como uma questão de saúde pública. Para que a gente possa acolher as mulheres, garantir o direito à vida delas e das crianças, é óbvio, mas não tratar isso como um preconceito. Mas agora, eu sou candidato a prefeito, eu não vou debater isso, nem drogas, nem... Mas a gente vai chegar no debate municipal, calma aí. Mas é porque criou muita coisa em torno do pessoal que é ruim, tipo, legalização das drogas. Não, a gente acha que droga também é uma questão de saúde pública, que não dá para você só criminalizar, porque está morrendo gente no confronto nas comunidades, trabalhadores, policiais. É que o viés que o pessoal... Não é isso, sabe? O viés que o pessoal prega para a liberação das drogas, para a liberação do aborto, é um viés perigoso e não aceito por uma sociedade tradicional não é esse, não e católica. O Bernardo, acho que está pecando nisso. O termo não é esse. O termo não é esse. O termo é o quê? Descriminalização é muito diferente de liberação. Parece que Vamos lá. Vamos lá. Eu não vejo a menor diferença entre liberar e descriminalizar. Mas eu, particularmente, não vejo. A gente tem que fazer um debate de cidade hoje, né? Exato, nós vamos chegar lá. Eu não vejo a menor diferença. Então, o que eu digo é o seguinte: eu acho que a sociedade não está preparada para esse debate ideológico da esquerda, e não é só do pessoal, de toda a esquerda que defende isso, mas tudo bem, sabe? Faz parte do jogo, tem que haver formas e formas de pensar e formas de defender o seu próprio pensamento. Mas vamos ao debate local aqui. Petrópolis hoje, e o próximo candidato a prefeito, vai ter um grande problema. Um problema imenso, que vem a ser as finanças do município. Bernardo Rossi alega que recebeu o município com 700 milhões de dívidas que Rubens Bontempo teria supostamente deixado para ele. Se é verdade ou não, esses números nunca foram transparentes o suficiente para serem analisados e afirmados. Estima-se que o próximo prefeito que vai entrar em Petrópolis vai assumir uma dívida de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais, ou seja, 500 milhões a mais do que supostamente Bernardo recebeu de Bontempo. Então, veja bem, nós estamos falando de números estimados, tá? Qual que seria a sua posição caso viesse a ser o prefeito de Petrópolis, caso ganhasse a eleição? Como é que o senhor iria enfrentar esse problema que, na minha opinião, é o mais sério de todos? Só para dar uma desembaçada nesse assunto anterior, né? Nós do Partido Socialismo e Liberdade defendemos a vida humana, acima de tudo. Para defender a vida humana, não dá para fazer discurso superficial. Não dá para tratar a questão das drogas só como tiro na cabecinha de bandido.
Não é isso. A gente tem que entender que existem populações marginalizadas, sem oportunidades, oprimidas e que, sim, existe um extermínio dos pobres, ainda mais com a política covarde de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Morre trabalhador na comunidade, morrem crianças como a menina Ágata, morrem policiais que estão ali trabalhando e não se resolve a questão das drogas porque se discute por um viés moralista e que não quer resolver, quer continuar alimentando essa guerra ignorante e burra que está matando mais gente. A mesma coisa sobre a questão de saúde relativa às mulheres, a questão do aborto, seja lá como você for tratar. A gente não acha normal mulheres ainda morrerem e serem criminalizadas, principalmente porque foram abandonadas por seus companheiros, e o Estado não acolhe uma mulher que está numa situação dessa. Não dá para tratar temas complexos de forma simplista. Eu tenho minha fé, tenho minha religião, tenho toda a minha perspectiva política, filosófica, humanista, só que a gente tem que entender que política pública e o Estado devem estar preparados para a complexidade dos assuntos. Aqueles que vêm com alternativa simples não estão resolvendo o nosso problema. Porque se combater as drogas como estão combatendo desse certo, o tráfico não crescia a cada ano, a milícia não tomava território como toma a cada ano e a gente tinha uma sociedade mais saudável. Enfim, fechando isso, é só que... Droga, quero lembrar que droga, importante. Eu entendo que não é um problema de saúde pública, ponto. Eu entendo que passa por isso, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos falar da cidade, que é muito importante falar sobre isso. Eu acho que existem 3 grandes eixos para a gente poder melhorar a saúde financeira e orçamentária do município. A primeira dela é a gente parar de perder recursos. Existe hoje um pacto federativo, que é como o nosso estado se organiza, união, unidades federativas, que são os estados, né, regionais, e os municípios, que realmente ele é muito duro com a municipalidade. Os municípios possuem muitas atribuições constitucionais e poucos recursos, Bernardo, para poder cumpri-las. Esse é um problema de estrutura do Estado brasileiro que qualquer governante nas cidades vai enfrentar. Mas agora, não dá para o prefeito, sabendo disso, com a sua equipe, continuar perdendo recursos. Como perdeu aí agora do PAC das encostas, que é um problema crônico na nossa cidade de defesa civil, e como perde a cada ano, a cada semestre, porque não apresenta projetos. Existe uma chuva de emendas parlamentares. Eu mesmo, por mais que eu nunca tenha tido mandato, já trouxe mais de 2 milhões para a cidade, com os parlamentares que eu trabalhei, saúde, educação, e você percebe que o município não tem capacidade de apresentar projeto para emenda, para convênios e para outros programas federais e estaduais. Só que para ter essa capacidade de apresentar projeto, a gente tem que entender que esse núcleo de projetos e convênios tem que ser formado por servidores e técnicos. O que acontece é na troca e troca de governo, a cada 4 anos, é que eles colocam só cargos comissionados, cargos de confiança, e depois que o governo acaba, troca-se todo mundo de novo e você perde essa memória de construir projetos e convênios. Então, o primeiro ponto para poder melhorar a saúde financeira do município é entender como funciona a dinâmica do Estado brasileiro e ter projetos para disputar recursos, parar de perder dinheiro. O segundo, eu propus isso em 2016 e infelizmente vou ter que propor de novo, porque nada mudou em 4 anos. Um grande choque de gestão. O que é um choque de gestão? Primeira coisa, modernizar a máquina pública. Eu vou te dar um exemplo que é da minha área, da educação. Você acredita que das 182 unidades educacionais que a gente tem, a forma que o governo municipal dialoga para mandar informe, mandar material, é por uma pastinha na Secretaria de Educação? As diretoras das unidades de ensino do município mandam quase que diariamente, principalmente semanalmente, pessoas na Secretaria de Educação para buscar algo que está numa caixinha lá que é de cada unidade. Você não trabalha com informatização, você não trabalha com tecnologia, você tem que despender um funcionário que está ali na tua escola trabalhando, dá um jeito, se tiver carro vai de carro, se não tiver vai de outra forma, para ele ir na Secretaria de Educação buscar algum informe, buscar algum material. Eu te pergunto, isso é inteligente? Não é. A mesma coisa na saúde. Até hoje ninguém implementou o prontuário eletrônico. O usuário vai no PSF, que não dialoga com a UPA, que não dialoga com o Hospital Municipal nessa época, por aí vai. Agora você imagina isso, no ambiente de dezenas de secretarias, uma administração que não se fala, que não usa tecnologia. É gasto de dinheiro público, é gasto de papel, é gasto nos processos, é ida e volta de funcionário, perdendo o dia de trabalho, usando o carro. Então, a gente tem que modernizar a gestão da prefeitura. Para dar mais um exemplo, eu que sou um cara ligado ao carnaval, né, defendo o carnaval familiar, com juventude nas ruas, temos o Bloco Boa Praça.
Eu tive que entrar com 5 ofícios para 5 órgãos municipais diferentes da prefeitura. Qual é a lógica disso? Por que a gente não tem um protocolo único que distribua isso de forma informatizada? Eu fui na Defesa Civil, na Fazenda, na Cultura, no gabinete do prefeito, o que é mais sem sentido ainda, na Ordem Pública e ainda teve a Guarda, foram 6 na verdade, que é vinculado à Ordem Pública. Então a gente tem que modernizar a gestão da prefeitura para quê? Para que esses processos sejam mais céleres e custem menos para a administração. Parece que é bobeira, mas no final do ano aí, o que você gasta de combustível, papel, energia, funcionário deslocado para ficar nessa burocracia, faz uma diferença no caixa. Ainda dentro desse escopo de choque de gestão, é fundamental a gente cortar os cargos comissionados, pelo menos de 40% a 50%. Eu não posso ser leviano aqui e falar que a gente tem que cortar 100% dos cargos comissionados, porque infelizmente falta transparência na prefeitura e aí a nossa equipe não teve condições para poder fazer um diagnóstico e ver de fato o que dá para cortar e o que não dá. Mas não dá para, isso é óbvio, não dá para a gente ter aí quase 600 cargos comissionados na prefeitura, 1.500 contratos, aos quais a gente não sabe o que estão fazendo. E que, ao nosso ver, me parece um penduricário de cabos eleitorais. Um penduricário de articulações partidárias que o prefeito se comprometeu na eleição e agora está fazendo. Então dá tranquilamente para a gente cortar aí de 40% a 50% desses cargos comissionados, melhorar o município perante a lei de responsabilidade fiscal, que a gente já está ali no prudencial de pessoal, né, contratado, e ao mesmo tempo usar essa política para valorizar os servidores, porque são os servidores que são responsáveis pelas políticas públicas. São eles, inclusive, que podem zelar para o combate à corrupção. Um servidor de carreira com estabilidade é muito mais difícil de ser corrompido do que alguém que está ali de passagem porque o prefeito escolheu e está seguindo essa política do prefeito. Então, a melhor forma de blindar é valorizando o servidor e dando transparência a esse processo. Então, falei, choque de gestão para diminuir o custo da máquina e otimizá-la, valorizando o servidor. Falei de buscar recursos e tem uma terceira, Bernardo, que é onde o pessoal fala que nós de esquerda somos radicais. A gente tem que cortar os privilégios, mas é cortar de verdade, não é mentirosamente como o presidente da República falou na eleição, não. Não adianta, temos que atualizar a planta genérica de valores de IPTU. Tem muito milionário, muito condomínio de rico que não paga o IPTU. E ao mesmo tempo você que tem sua casinha pequena, tem dificuldade para fazer a tua obra, para ampliar o quarto para o teu filho que está montando uma família, você é hipertaxado. Não dá para a prefeitura abrir um balcão de incentivo fiscal para quem não dá retorno para o município. Olha quantos empreendimentos imobiliários param na estrutura em Petrópolis. Vira estacionamento, é condomínio de grandes empreiteiras que nunca são entregues e a prefeitura dando incentivo fiscal. Então isso é renúncia de receita. A gente vai defender justiça social na arrecadação de impostos. Quem tem mais, e aí eu não estou falando para você que tem 1 ou 2 casinhas com o teu suor de trabalho, não. Estou falando para quem tem dinheiro mesmo. Quem tem mais vai ter que pagar. Nós vamos combater a especulação imobiliária. É um absurdo a gente ter um centro histórico na qual 4 famílias são donas dos imóveis, oprimindo o comerciante. Então a gente vai botar IPTU progressivo sim. E se eu conseguir, né, junto da minha Procuradoria-Geral, fazendo essa disputa no Judiciário, na Câmara Municipal, vamos chegar ao teto do que a Constituição permite, que é 15%. Se teu imóvel está parado e você está especulando, segurando o desenvolvimento econômico da cidade, nós vamos ser os radicais sim, que vamos botar IPTU progressivo para você pagar mais para o teu imóvel ter função social. E essa radicalidade, não sou eu que estou falando não, está na Constituição Federal de 1988, está no Estatuto da Cidade, está na Lei Orgânica do Município. Não dá mais para a gente ter uma cidade de donos. E o município tem que ter essa obrigação de enfrentar esses donos para poder criar um ambiente na qual os comerciantes, os pequenos e médios empresários possam desenvolver emprego, para diminuir o custo de vida do petropolitano, porque paga aluguel caro, paga taxa de água cara, paga tarifa de ônibus cara. Então, a gente, para melhorar o ambiente financeiro, eu concluo com essas 3 partes. Buscar mais projetos em convênios através de servidores, choque de gestão cortando cargos comissionados e burocracia e arrecadar mais em cima daqueles que estão recebendo privilégios do município. E aí eu não sei porquê, né? Quais são os acordos que estão por trás disso. Vamos lá. Eu precisaria pedir um novo intervalo, mas eu quero combinar o seguinte, já para o próximo bloco. Vamos falar sobre o combate à corrupção no próximo bloco, mas apenas fazendo um rápido comentário do que você falou agora.
Choque de gestão. Vamos lá. Petrópolis prescinde, sim, necessita urgentemente ter programas como, por exemplo, o prontuário eletrônico, tá? Que eu defendo aqui no meu programa há muito tempo, e a senhora, o senhor que assiste meu programa sabe muito bem disso, eu defendo o prontuário eletrônico. Nem custa dinheiro, porque o SUS dá isso de graça pra gente, é só operacionalizar. Bom, enfim, defendo outros programas, como um programa sério para o turismo, um aplicativo onde a pessoa, no momento que entra na cidade, o smartphone dela recebe um plim. Perfeito. E ela tem onde ir, onde comer, onde se hospedar, perfeito, o que fazer, etc. e tal. Enfim, na própria educação mesmo, uma melhor comunicação de forma eletrônica e tudo mais. Então, esse choque de gestão, sim. Com relação à parte de pessoal, nós temos em Petrópolis não 600 cargos comissionados, não. Como você falou, nós temos 2.500 cargos comissionados, 12.500 funcionários. São cargos de confiança, você está juntando as funções gratificadas. Então, e 1.500... para servidor, eu acho e legal. 1.500 RPAs. É muita coisa. Isso sim precisa ser revisto, urgentemente. E com relação ao aumento de receita através de IPTU, eu sei que vários prefeitos têm tentado isso. Foi tentado no governo Rubens Bom Tempo, inclusive, uma fiscalização para se conseguir uma mais-valia, ou seja, aquela pessoa que deu uma crescida no seu imóvel, e então ela teria que pagar um pouco mais de IPTU. O próprio Bernardo Rossi chegou a fazer uma licitação para um levantamento aéreo dos imóveis de Petrópolis para poder fazer uma correção nessa tabela de IPTU. Eu acho o seguinte, honesto e sinceramente, eu entendo que o IPTU de Petrópolis já é muito caro. Se você gente, não para esses caras. Não, sim. Mas agora, não, eu ia chegar lá. Se você entende, e eu também entendo, nesse ponto eu estou favorável à sua ideia, de que grandes proprietários de imóveis estão se aproveitando da situação, estão jogando os aluguéis lá em cima, estão especulando em cima do coitado do petropolitano, das empresas petropolitanas ou do empreendedor petropolitano, esses devem ser punidos. Sim, não tenho a menor dúvida disso. Não é punir quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, não. É quem está efetivamente especulando e tentando levar vantagem em cima da população. Você concorda que isso acontece em Petrópolis? Sim, não tenho a menor dúvida que acontece. Porque o sujeito me arranja o incentivo fiscal da prefeitura, me constrói um prédio no osso, ele segura aquele prédio fazendo estacionamento, não, que a gente está taxando ISS pra caramba em cima disso, né? E aí o que ele faz? Ele segura o prédio no osso, porque se ele inaugurar aquele shopping ou aquele prédio, ele vai gerar oferta de locação contra ele mesmo. Não, então o desenvolvimento da cidade está na mão de poucos. Não, e não é só isso. Por exemplo, poderosos. Quando você fala em incentivos fiscais, por quê? E eu te pergunto por quê dar incentivo fiscal para um supermercado no centro da cidade? Muito obrigado, Bernardo. É isso. Não, sem explicação. Não tem nenhuma. Não. Nenhuma. Você quer dar uma rede de fora. Você quer dar incentivo fiscal para uma rede de supermercados? Dê para aqueles que se instalar num bairro, porque descentraliza. Favorece o pequeno comerciante que já tem uma açougue, uma padaria. Urbana. Ajuda esse cara a crescer, pô, que mora em Petrópolis, gasta em Petrópolis, joga esse supermercado pro bairro. Tem tanto bairro aí que não tem supermercado, pô. E quando tem o supermercado pequeno ruim... Tem tanto comerciante de bairro que está sofrendo para manter sua empresa firme. Aquelas empresas de família que a gente está vendo, infelizmente, sumir. Por que a gente está vendo sumir? Porque para cada grande empreendimento de supermercado que vem para cá, fingindo que vai gerar grandes empregos, que a gente sabe que não gera. Isso, não gera, e custam muito para o município porque a gente abre mão de taxá-los, você quebra a padaria e para cada grande empreendimento, 5 comerciantes petropolitanos quebram. 5 funcionários da padaria perdem o emprego. E quer um emprego familiar, uma coisa do comerciante que é daqui, tradicional. Essa grande rede, ela é muito ruim pra gente. Desculpe te interromper, mas eu preciso pedir um breve... Sim, mas tá bom, gostou. A gente viu como é que a gente combina um monte de coisa? Não, aqui, rapaz, quem manda são os nossos patrocinadores. Fiquem conosco que serão só 2 minutos e já voltamos. Pare de procurar. Venha direto na Mega Box. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020 1284.
O que você procura aqui na Megabox você encontra. Venha para a Megabox. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando Yuri Moura, pré-candidato a prefeito aqui em Petrópolis pelo PSOL. Yuri, eu prometi aos nossos telespectadores que nesse bloco eu queria falar um pouquinho de corrupção. Eu, esses dias mesmo, estava discutindo com um amigo e ele me perguntou se a Lava Jato havia praticamente encerrado as atividades e qual que seria, em termos de futuro, o que se poderia esperar de resultados de todo esse processo que tentou combater a corrupção e em uma grande parte das vezes, em vários negócios, conseguiu, né? Mas que hoje, com a saída do Moro, com a entrada de uma juíza não tão experiente quanto o Moro e agora com um outro juiz que parece não ter o mesmo ânimo de trabalho que o Moro tinha, a Lava Jato meio que deu uma arrefecida. E ele me perguntou, porque tem uma série da Netflix, O Mecanismo. Sim. E ele me perguntou como é que fica essa história do mecanismo, né, e a história da corrupção no Brasil. E eu disse para ele assim, olha, na minha opinião, eu quero deixar claro que essa opinião é minha, tá? Independente de opinião de outras pessoas, o mecanismo, para mim, está se ajustando. Tá? Ele vai retornar pesado, e essa corrupção vai retornar pesada, porque está no gene, está no DNA do brasileiro. Mas você acha isso? Eu digo, olha, eu não acho, eu tenho certeza. A única resposta que eu não tenho é a seguinte pergunta: em quanto tempo isso vai se dar? Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Eu não sei. Agora, para mim, é impossível que aquele político viciado e viciante, que sempre gostou de ganhar dinheiro fácil e fazer negócios, e ter toda a sua campanha bancada pelo Caixa 2, pelo Caixa 3, vai se contentar em ficar quieto e não ganhar mais dinheiro. Então esse para mim é um problema que vai retornar, talvez até com mais força daqui a algum tempo. O que você acha disso tudo? Eu tenho conforto demais para falar sobre esse assunto e eu transformo isso em 2 motivos. O primeiro porque, com todas as críticas que tentam fazer ao PSOL, o PSOL é o partido que não tem envolvimento com nenhum escândalo de corrupção
E foi o único partido que, desde o início, denunciou o que era o governo Cabral e o governo Pezão. O deputado Marcelo Freixo, que eu trabalho, foi o primeiro a denunciar no Ministério Público várias coisas que depois a Lava Jato pegou. Então a gente fala com tranquilidade, porque a gente sempre apontou que essa política antiga e viciada tinha que acabar. O outro motivo, porque aqui em Petrópolis, eu entrei com vários pedidos de cassação dos vereadores envolvidos no dinheiro da banheira, da salinha VIP, com toda essa vergonha que é a maior crise política da história de Petrópolis. E eu fui até o final, tem processo meu tramitando na Câmara, na Justiça até hoje. Eu não fiz igual esse deputado que gosta de invadir escolas aí da direita, que entrou, retirou e pediu desculpa para o presidente da Câmara. Eu fui até o final, eu não recuei, eu não fiz acordo, eu estou até o final denunciando o que a Câmara Municipal fez com a população de Petrópolis, que é vergonhoso. Enfim, então eu me sinto bem tranquilo para falar sobre isso, porque a trajetória está aí para ser dada. Agora, eu acho que é muito ruim a gente pegar a corrupção e tratar só no campo da política. A gente tem que entender o que está por trás dessa corrupção. Não existe um grande compromisso do candidato que entra lá ter que se vender, como as pessoas falam comigo na rua. Pô, Yuri, tu é um cara bem intencionado, mas tu vai chegar lá, o sistema vai te engolir. Isso é uma mentira, tem que acabar com esse mito. O sujeito que é corrupto, ele já se vende antes da eleição. Se vende por influência do poder econômico. O sujeito que pega dinheiro de empresários de ônibus em caixa 2 para fazer a campanha, não vai lutar para a população ter uma tarifa menor. O sujeito que pega dinheiro de concessionária pública, de água, de esgoto, de luz, seja lá o que for, concessionária que presta serviço público, não vai defender a população quando estiver no poder. Então a engrenagem da corrupção ela já começa na campanha, nos acordos e nas relações que esse candidato, o seu partido, o seu grupo político montam. Então acho muito ruim quando a gente trata a corrupção só como problema político. Porque político você muda. Mas e esses poderosos que estão por trás, financiando essa engrenagem? Por trás de todo político safado corrupto, você vai encontrar pelo menos um grande empresário corrupto e gente no judiciário conivente com isso. Mas agora, qual seria a solução? Para combater a corrupção é fundamental a gente ter mais transparência. Transparência e debate, envolvimento, controle social sobre os assuntos da nossa cidade. Hoje eu vejo a Câmara Municipal como uma caixa preta. Você entra no site da Prefeitura, o Diário Oficial é publicado com um atraso absurdo. Aí eu pergunto, como a gente, que é envolvido com a política, tem um trabalho de fiscalização, vai conseguir acompanhar? Como que o trabalhador que está ali 8 horas por dia trabalhando, perde 2 horas no transporte público, tem que cuidar do filho, da filha em casa, vai ter tempo para poder olhar os assuntos da cidade dele e ver se o governante ou se o vereador não estão cometendo algum tipo de ilegalidade. Então é fundamental que a gente tenha, e aí como possível prefeito, como pré-candidato a prefeito, a gente tem condições de fazer isso. É fortalecer os conselhos municipais, mas não é fazer do Conselho Municipal só um acessório para aprovar a política do governo, não. É realmente empoderar a sociedade civil para decidir dos caminhos das políticas públicas. Eu sei que você não é muito de acordo, mas eu sou totalmente defensor do orçamento participativo. Para. Eu sabia que ele ia fazer isso. Não. Que a gente pega ali 30%, 40% do orçamento e disputa com a população. Yuri, só um minutinho. Crie conselhos para acompanhar as obras. Eu não sou nem contra nem a favor. Vamos deixar bem clara essa posição do orçamento participativo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de na semana passada discutir isso com o Marcos Curvelo aqui no programa. Eu digo o seguinte, o orçamento participativo engessa a gestão. Ponto. Porém, a sociedade não está preparada para o orçamento participativo. Porém, se nós pegarmos uma parte do orçamento e pudermos começar com 10% do orçamento, tá? Iniciar uma cultura. Exatamente. Então e gradativamente, né? Haver uma educação para que a sociedade consiga gerir esse orçamento participativo, levar seus pleitos dentro desse orçamento participativo. E aí sim, de forma impositiva, o governo ter que atender essas demandas, aí eu sou a favor. Agora, você já pegar 40%, 50%, 100% do orçamento e torná-lo participativo, eu digo para você o seguinte, vai pecar na gênese, porque a sociedade não está preparada para isso e vai engessar. Mas o que você está falando já está na lei. Existe uma lei, se eu não me engano, de 96, uma lei municipal que é do Freixella.
A lei do Freixelli, inclusive, né? Porque ele era do PT quando ele aprovou essa lei. Eu acho que é 96. Que já estipula o orçamento participativo em Petrópolis desse formato que você está falando. A gente não discorda, não. Tem que ser paulatinamente. Esse processo de envolvimento da sociedade... Mas os percentuais, isso é o que acho que tem que ser discutido. Até porque a gente tem pouca capacidade de investimento no município, não, hoje não tem nada. Vinculação. Não, se você para para pensar que nós estamos no limite do orçamento, porque temos um percentual obrigatório para a saúde, um percentual obrigatório para a educação, cumprimos o percentual. 15,25. E ainda temos uma folha que leva mais de 50%. O que sobra para investimento, ou o que não sobra, é melhor dizer... Não chega a 5%. Não chega, talvez não chegue a 1,5%. Eu não tenho esses números, conforme eu te falei. A prefeitura não é transparente com relação o orçamento ele vai gerar em torno de quase 1,2 bi, né? Olha, tem algum... olha, eu peço desculpas da senhora e senhor, esse ruído não é nosso. Esse ruído não é nosso. É algum vizinho aqui que está fazendo uma obra aqui. Fazendo obra. Mas não tem problema. Não, mas vamos que vamos. Mas onde eu quero chegar? Dentro desse grande orçamento que tem muito compromisso, é claro, a gente não pode falar que você vai chegar na prefeitura e vai fazer tudo. O que eu estou tentando trazer aqui são alternativas. E essas alternativas precisam de firmeza na hora da gestão. Mas agora, eu concordo com você, que é um processo paulatino. Mas onde eu quero chegar? Esse processo por si só já aproxima mais as pessoas da política e, naturalmente, elas começam a se apropriar da coisa pública. Eu dou aula de ética e cidadania com os meus alunos, eu discuto isso. Nós temos que resgatar aquela coisa da política do bem comum. A política nada mais é do que os assuntos relativos à polis. A cidade, eu estou falando do sentido clássico, grego da política, da gente poder discutir o bem comum, a qualidade de vida, e para isso é fundamental que o cidadão esteja engajado. Mas aí nós que estamos nos candidatando, ocupando cargo público, temos que ter o compromisso de chamar a população para isso, de envolver. Gente, infelizmente o orçamento esse ano está apertado, eu acho que a gente vai arrecadar muito pouco, estamos vivendo uma crise, ou então peguei a herança maldita que sempre falo. Não, aliás, essa transparência... Aliás, olha só. Tem que jogar limpo, quem não deve não teme. Se eu não tenho compromisso oculto, eu posso jogar isso para a população. Olha, eu digo o seguinte, o candidato esse ano, sendo sabedor que vai herdar uma dívida muito grande. Maior de 1 bi fácil. Não, mais, vai 1.200 fácil. Vai herdar uma dívida muito grande. Ele vai ter que ter uma transparência muito grande para a população, dizer assim, primeiro ano eu não vou fazer nada. Opa! Não tenho o que fazer. Primeiro ano eu vou arrumar a casa. Eu vou ver os comissionados, eu vou ver como é que eu consigo acelerar alguns projetos em Brasília para obter dinheiro. Não, eu vou elencar prioridades. Eu vou ter que olhar e examinar todos os contratos que tem a prefeitura. Exato. E eu vou ter que... rever as concessões, incentivos fiscais, abrir a caixa preta. Porque por aí. É o que eu te falo. Agora, vai ter que ter uma transparência muito grande de olhar no olho do eleitor e dizer, olha, o que não dá para fazer nada no primeiro ano, a não ser arrumar a casa. Acho que a gente tem que jogar limpo. Esse ano a gente vai ter, um exemplo, 6 milhões para manutenção de servidões e escadarias. Eu vou dividir a cidade em regiões, porque é uma coisa incrível, Petrópolis não tem lei de abairramento, os nossos bairros são fictícios. Se você for no IBGE buscar dados por bairro, a gente não tem porque a Câmara Municipal e a Prefeitura nunca se preocuparam em definir de fato os bairros petropolitanos. A gente está desde a época do Coelho com quarteirão e com arremedo de legislação municipal que cria bairros que na prática não existem. Então a gente tem que planejar a cidade, respeitar o plano diretor. Tem muita coisa que está no plano diretor. O plano diretor fala de requalificar áreas de moradia. O que é isso? É você fazer com que a prefeitura chegue nos bairros. Hoje, Bernardo, eu tenho um incômodo absurdo pela caminhada que eu faço em vários lugares, é de que parece que a prefeitura só está preocupada com o centro histórico. Hoje, por exemplo, eu falei com a... Nem com o centro histórico. Yuri, eu vou te pedir uma gentileza, que eu vou fazer um breve intervalo. Vou pedir para alguém ir aqui em cima para parar com esse barulho dessa furadeira, sei lá o que é, porque senão vai ficar difícil para a gente. Fiquem conosco, senão só 2 minutos e já voltamos. Lisa? Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime.
com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dub Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando Yuri Moura, pré-candidato a prefeito pelo PSOL. Yuri, uma pergunta que é uma dúvida minha, já te fiz ela em outras oportunidades, mas eu acho bom fazê-la para que os nossos telespectadores conheçam a sua resposta e a sua posição a respeito, é a seguinte. Hoje você tem uma eleição para vereador tranquila, pacífica, uma estrada aberta, uma caminhada sem a menor dificuldade. Seria candidato a vereador esse ano de 2020, candidato a deputado estadual 2022 e em 2024 viria candidato a prefeito, aí sim com todas as chances e dando ao PSOL uma abertura maior numa sociedade conservadora como Petrópolis. E a minha pergunta para você é a seguinte: sendo sabedor de tudo isso, você é uma pessoa inteligente e consciente e sabe que isso é uma verdade, por que insistir nessa pré-candidatura a prefeito? Sabendo que, primeiro, deveria ter um outro caminho para mostrar ao petropolitano sua capacidade política nos cargos de menor monta do que um cargo de prefeito, que seria, por exemplo, o cargo de vereador, ocupava um espaço, faria um belíssimo trabalho de vereador, 2 anos depois deputado estadual, 2 anos depois, então, viria como candidato a prefeito. Por que já insistir na candidatura a prefeito? Bernardo, a minha carreira política não é maior do que os problemas da cidade. Eu acho que a eleição, para além de vir de uma motivação de acreditar que a gente possa, de fato, ocupar o cargo da prefeitura, montar um bom governo, defender uma plataforma, mas a eleição é um momento de a gente gerar um debate importantíssimo para Petrópolis. E eu vejo que hoje, depois de ter sido candidato na última eleição, ter ficado em 3º lugar, fiquei só atrás dos grandes grupos políticos tradicionais, defendendo um programa de cidade que realmente quer mudar, transformar a nossa estrutura. Eu acho que é uma oportunidade única poder envolver mais gente nessas ideias e fazer com que a gente mude essa lógica da política de que, eu quero me eleger a qualquer custo, então eu vou para esse cargo, depois eu sento com o meu partido, tomo uma decisão pessoal
e jogo isso para a rua. A gente tem que mudar essa forma de fazer política. Então, eu acho muito injusto eu me preocupar só comigo, só com a carreira do Yuri e deixar essa oportunidade que a gente constrói há tanto tempo de ter na eleição uma grande chance de debater o que eu acho que nenhuma outra candidatura vai debater. Você está falando em vamos debater e é uma chance de eu debater. Por que não mostrar trabalho, mostrar serviço e não só ficar nesse debate de ideias? Não precisa ser eu. O pessoal vai ter uma chapa de vereadores e vereadoras forte. Eu tenho certeza que a gente vai eleger pelo menos ali 2 grandes nomes que vão cumprir esse papel na Câmara. A minha tarefa é disputar o Executivo com esse programa de cidade que eu tenho total certeza que ninguém vai ter coragem de falar. A gente defende, por exemplo, que a Prefeitura tem que chegar nos bairros. É o que eu falei com você. Para chegar nos bairros, a gente tem que fazer melhorias, fortalecer os mutirões, chamar a própria comunidade para ajudar no trabalho de melhorias de requalificação. Não dá para a gente ficar pagando empreiteira para fazer grandes obras nos bairros se a gente tem mão de obra qualificada na comunidade, que pode ser paga pela Prefeitura, num esquema de cooperativas, para a gente poder melhorar a vida de quem está lá abandonado muito além do centro histórico. Porque a gente quer rever todos os contratos, como você disse, das concessões. A gente vai rever o contrato da Sinal Parque, que é um abuso com o morador e com o turista. A gente vai rever o contrato da Águas do Imperador, que ganha muito e oferta pouco para a cidade, cobra taxa de esgoto altíssima, taxa de religação altíssima, consumo mínimo de água altíssimo. Nunca vi isso. Quem gasta pouco água é penalizado. Não é o contrário? A gente vai rever tudo isso. Porque é só você andar em qualquer comunidade, vai ver esgoto a céu aberto, não tem biodigestor funcionando, acabaram com a política de investimento. Cadê Águas do Imperador na hora de ajudar com a água pluvial que vem das chuvas? Que obra que a Águas do Imperador fez para ajudar Petrópolis com um problema crônico de enchente? Nenhuma. Está com essa concessão há 20 anos, um prefeito atrás do outro renova, está lucrando milhões, se você somar em anos, passa de bilhão, e ninguém discute isso. Eu quero perguntar por que as empresas de ônibus falam tanto em equilíbrio econômico-financeiro, falam que estão sem dinheiro para justificar a sua frota sucateada, para justificar o carro fechado no ponto final, prejudicando o rodoviário, mas eles não largam mão dessas concessões e permissões. Tem empresa que está há 20, 30 anos com essa permissão, com essa concessão. Então a gente tem que acabar com esses penduricalhos de grandes interesses privados que aumentam o custo de vida do petropolitano e que, ao mesmo tempo, fazem da nossa cidade um grande negócio. E aí, Bernardo, eu te falo, eu não vejo nenhuma outra candidatura, nenhum outro partido como o nosso que tem coragem para apontar essas coisas. Porque eu não tenho acordo com concessionária de água, eu não tenho acordo com um empresário de ônibus, não tenho acordo com empresa de estacionamento rotativo e reboque e nem quero ter. E a minha trajetória prova isso. Agora, para nós do PSOL, é importantíssimo a gente defender isso na eleição. Se nós vamos ter o reconhecimento da população, que é possível, que realmente o meu nome é o mais preparado no momento, se nós vamos conseguir enfrentar essas grandes campanhas do dinheiro, essas grandes campanhas da articulação partidária, eu vou saber no primeiro domingo de outubro desse ano. Mas eu tenho certeza que o pessoal sai fortalecido com as suas propostas, mostrando o que acredita para a cidade, elegendo vereadores e vereadoras e, principalmente, pensando no futuro. A eleição não pode ser vista como a eleição do fim do mundo. Existe um dia depois de amanhã. E esse dia depois de amanhã precisa ter uma sociedade organizada, seja para governar junto ou seja para poder fiscalizar quem está lá dentro. Então, concluindo a tua pergunta, eu não tenho apego a mandato. Se eu tenho uma eleição a vereador, ganha ou não, não sei, né? Porque o voto só tem quando abre a urna. Eu respeito muito as pessoas que confiaram em mim e que confiam e que vão confiar novamente, mas eu não sou dono de nada, eu não sou dono de voto, eu não sou dono de capital político, eu sou apenas um militante que se candidata e que apresenta ideias. Agora, se para a gente é fundamental apresentar para Petrópolis um futuro diferente, eu não posso cometer os mesmos vícios e práticas que os que estão aí fazem. Então, por isso, minha carreira está muito abaixo dos problemas de Petrópolis. Bom, eu quero te dizer o seguinte, eu respeito a tua posição. Não, é sério. Eu sei, sério. pô, a gente é amigo. Eu respeito a tua posição, mas ainda acho que você teria mais oportunidade, mais abertura e ocuparia um espaço maior se fosse candidato a vereador, depois a deputado estadual e finalmente a prefeito. E aí sim você conseguiria trazer suas ideias para modificar Petrópolis de acordo com o que você pensa que está errado. E digo mais, por exemplo, no caso das empresas de ônibus, nesse famoso equilíbrio ou desequilíbrio de contrato, eu quero dizer o seguinte, se eu sou dono de empresa de ônibus e estou tendo prejuízo, eu largo a concessão.
Ora, se a coisa tá boa, se o osso tá bom, o cachorro não solta. Essa é a grande verdade. Da mesma forma, o Águas do Imperador, que conseguiu uma prorrogação, a meu ver, absurda do contrato. Sem debate, transparência nenhuma, sem passar pela Câmara de Direito. Absolutamente, entendeu? Através de um aditivo feito no apagar das luzes, etc. e tal. Um absurdo. Uma empresa que não é cobrada por nenhum político de Petrópolis, assim como Concer não é cobrada. Nossa, bem lembrado ainda. Enel não é cobrada. E tu sabe que, não é cobrada, as empresas de ônibus não são cobradas. O maior acionista da Enel, é o Ministério da Economia da Itália. Então as pessoas estão numa onda de privatização, de passar para a empresa privada o que é responsabilidade pública, mas não percebem que a Europa está no caminho contrário. Mais de 800 empresas já foram reestatizadas na Europa, principalmente municipais. E a Enel, que opera aqui no Brasil fortemente no setor de energia e distribuição, tem como maior acionista o Ministério da Economia da Itália. Então, o que é público pode funcionar sim, desde que não seja vendido para interesses privados e que valorize o servidor. Yuri. E que envolva a sociedade. Vou falar uma coisa para você. Papel de governo é saúde, educação e segurança. Papel de governo não é ser dono de empresa. Ponto. PT, saudações. Claro, lógico que tem que discordar, pô. Eu sou a favor de privatizar o máximo possível para acabar com o aparelhamento, com o cabide e com a má gestão. Isso não acontece em empresa privada? Você tem acesso ao quadro de contratados da Água do Imperador? Você tem acesso ao faturamento da Água do Imperador? Não tem, mas de um órgão público a gente consegue minimamente. Então aí que tá. Privatizar virou engrenagem da corrupção. Você joga pro empresa privada é privada, ela não tem essa obrigação de divulgar isso. Então que ela cumpra ações privadas, não ocupe serviços públicos. E nisso é muito fácil ser empresa privada. Isso o governo pode cobrar. Operando serviço público. Você só ganha dinheiro. O que a Sinalpark faz? A Sinalpark pinta chão e explora. Eu não consigo entender. Paga mal os operadores. Alta rotatividade de emprego, demite gente o tempo todo. Não era. A Sinalpark não tem que operar estacionamento rotativo. Eu acho o seguinte. A CPETRANS tinha que dar conta disso. Servidor público. Yuri, nossa conversa cobrando menos. Nossa conversa está muito boa, mas infelizmente televisão é tempo, cara. Eu estou aqui, você está falando, eu estou falando contigo e estou olhando para o relógio ali. E a gente, infelizmente, está chegando ao final do programa. Eu queria te agradecer imensamente a tua vinda aqui. Quero te dizer o seguinte, quero sim te convidar de novo, em breve, para retornar aqui. Se bobear já como candidato, né? De preferência. Porque o que acontece, rapaz? Esse diálogo, essas ideias que a gente leva aos nossos telespectadores é muito importante para que as pessoas pensem e reflitam acerca. Eu não quero dizer que eu estou certo, que o Yuri está certo, que o senhor está certo, que a senhora está certa. Não, absolutamente. O bom é a reflexão desse processo todo. Tá? Eu acho que o caminho é esse. O caminho é de refletir e de pensar a respeito e ver quais os melhores caminhos para Petrópolis e, a partir daí, sim, vamos brigar por eles. Então, Yuri, novamente, muito obrigado por ter vindo, te agradeço muito. Eu queria dizer à senhora e ao senhor que semana que vem vamos ter mais um programa. Queria mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Tá? Breve vamos estar também novamente aí em Três Rios e Paraíba do Sul com uma nova entrevista. Já estamos combinando tudo a respeito disso. Vamos fazer uma gravação aí. Tá? Então eu queria desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC 16. Aqui você se vê.